isso aí, pessoal. Vamos lá. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma estratégia que tem pegado muita atração no mercado, que é o Hedge Fund, tá? Então, estou trazendo aqui dois fundos, tá? O KNHF, o VGHF. VGHF, um dos pioneiros aí em termos de Hedge Fund. Então, que fique claro que esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda desses dois ativos, tá? Mas a ideia é mostrar para vocês como é que funciona, qual que é o racional por trás de um hedge fund e por que eu digo que ele é o futuro ali do mercado de fundos imobiliários, do segmento de fundos imobiliários, beleza? Mas antes de entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força esperta aqui pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho e aproveito para comentar que na descrição desse vídeo deixei aí alguns links que podem fazer sentido para você. Estou deixando o link para uma mentoria individual sobre finanças e investimentos comigo. Estou deixando também o link para a minha comunidade de milhas e investimentos e estou deixando também o link para o meu curso de fundos imobiliários. Galera, então vamos lá. Estou trazendo aqui KNHF, VGHF, então fundo da Quineia na base 100, fundo do VGHF na base 10, beleza? Então esse foi um dos pioneiros aqui no segmento de hedge fund, tá? E aí eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, alguns gestores durante a Expert XP que teve na semana passada e conversei muito sobre hedge funds. E o principal ponto, e aí eu trago até o relatório aqui da Quineia, o principal ponto aqui do hedge fund é que ele tem muito mais liberdade para atuar no mercado imobiliário, tá? Então, eu costumo dizer que o hedge fund, ele é o FOF 2.0, ele é o FOF turbinado. Porque o FOF, né, o fundo de fundo, ele vai ter que montar majoritariamente uma carteira com outros fundos imobiliários. É uma forma interessante de diversificação e tudo mais, mas agora a gente tem essa possibilidade de ter um fundo multi-estratégia, como se fosse um multimercado, só que focado no setor imobiliário, tá? Então, um ponto que eu conversei com um dos gestores lá do BTG, tá, o Fernando Crestana, é justamente o que? O hedge fund, ele permite ali que o gestor tenha um mandato mais amplo, ou seja, ele pode combinar diversas estratégias que não necessariamente vão apresentar maior risco. Então você pega, por exemplo, o BTG, a Quineia, que tem várias frentes. Quineia, poxa, tem fundo de papel, tem fundo de tijolo, BTG tem fundo de tijolo, tem fundo de papel. Então, no hedge fund, você consegue aproveitar todas as expertises que já estão na casa para poder compor esse fundo. Então, quando você olha aqui para o KNHF, por exemplo, ele vai poder investir em CRI, em outros fundos imobiliários, tijolo, ou seja, ele vai poder comprar imóvel ali, ele vai investir em ações, projetos de desenvolvimento. Claro, ação focado para o setor imobiliário. Quando você olha pro VGHF, por exemplo, aqui a gente pode ter ação imobiliária, debênture imobiliária, ele vai fazer uma exposição indireta ali em imóveis por meio de SPE, né, a Sociedade de Propósito Específico. Cara, ele vai ter outros fundos imobiliários, vai ter CRI, vai ter FDIC. Então assim, você tem um mandato muito mais amplo, o gestor consegue surfar muito mais a diversificação em segmentos, beleza? Então, essa é a principal mudança ali do hedge fund com relação aos FOFs. O mandato aqui ele é mais amplo, o gestor tem mais liberdade para poder atuar e poder fazer investimentos, tá bom? No FOF ele fica muito restrito a botar ali fundo de fundo e algumas operações em crédito, tá? Agora, no hedge fund você tem um mandato muito mais aberto, tá? No caso aqui do KNHF, a gente tem quase 2 bi de patrimônio, beleza? Cerca de 35 mil cotistas, tá? No mercado aqui o fundo está sendo negociado abaixo da patrimonial, PVP de 0,96. No VGHF, tá? A gente tem aqui um valor de 8,80, tá? Um PVP de 0,98, tá? E a gente vê aqui um fundo que já está no ar já há bastante tempo, já tem 3 anos já de operação, mais de 400 mil cotistas. O fato dele ser um fundo base 10 acaba contribuindo para isso também, uma liquidez superior a 3 milhões e 1% de participação no IFIX. Quando a gente olha aqui para a carteira do VGHF, a gente vê de fato ativos de papel, a gente vê outros fundos imobiliários, tá vendo? A gente tem outros fundos imobiliários dos mais variados perfis,
tá? A gente tem ações, as sociedades de propósito específico, então o fundo fica com muito mais liberdade de atuação. Aqui no KNHF, a gente pode dar uma olhada aqui na carteira. A gente tem, deixa eu trazer aqui, ó, a gente tem os ativos de crédito, né? A gente tem as posições de CRI, a gente tem fundos imobiliários, a gente tem ações, tem a carteira de ações e tem os imóveis. Beleza? Então 17% da carteira é imóvel, 12% é uma carteira de fundos imobiliários, 0,7% é uma carteira de ações e o restante está alocado em papel. Então a gente vê muito mais liberdade aqui de atuação. Se a gente for olhar, tá, dos últimos meses para frente, a gente praticamente não enxerga lançamento de novos fundos de fundo, emissão de novas cotas em fundo de fundo, muito pelo contrário. O que a gente observa é que os fundos de fundo têm sido absorvidos por hedge fund, tá? O MGFF foi absorvido para dentro do VGHF, né? Até porque a Valora comprou a Mogno, que era a gestora do MGFF. A gente tá nesse momento tendo ali uma assembleia para aprovar a entrada do BCFF, a incorporação, na verdade, do BCFF no BTHF, que é o hedge fund do BTG, e aí o BCFF vai deixar de existir para poder ficar só o BTHF, que hoje é o fundo setipado, mas ele vai passar a ser listado na bolsa, tá? Então tem todo um processo ali que ainda vai rodar para que isso aconteça, mas a gente deve observar esse movimento. Então a principal diferença aqui do hedge fund, tá? A principal característica é que ele tem a possibilidade de entregar para o investidor uma carteira altamente diversificada, tá? Ele tem essa possibilidade, não necessariamente ele vai estar altamente diversificado, tá? Pode ser um fundo muito mais exposto em papel, mas o mandato dele permite essa flexibilidade. Claro, cada hedge fund vai ter ali o seu regulamento e vai estar previsto o que ele pode investir, mas a ideia é que você tenha a possibilidade de colocar outros ativos que não só imóvel, que não só fundo imobiliário, que não só CRI. Então você vê aqui no hedge fund, tá? Deixa eu ver se consigo trazer, mostrar aqui, mas a gente tem, além disso, imóveis, ó o portfólio imobiliário. O fundo, o KNHF, ele tem 2 imóveis aqui, ele faz exposição no condomínio São Luís, que é na JK, e num condomínio aqui, e num prédio na Faria Lima, na Horácio Laffer, tá? Bem no coração do condado aqui. Tanto São Luís quanto o HL Faria Lima. Então você vê, os dois imóveis aqui com vacância zerada, locatários bem fortes, então tem mais de 20 inquilinos, então de fato a gente tem uma carteira altamente diversificada. A carteira de fundos imobiliários aqui, ó, BTLG, HSML, XPLG, HGBS, fundos que a gente normalmente conversa, né? Várias vezes já falei sobre esses fundos, tem vários vídeos aqui sobre esses fundos, beleza? E fora também outros fundos ali que não estão voltados ali para o investidor de varejo, né? Estão ali para profissional, qualificado, mas nem é o caso aqui do KNHF. E aí, na parte aqui de ações também. Então percebam que a gente tem um mandato realmente muito mais aberto, muito mais amplo, que permite o gestor colocar ali o que ele vê como oportunidade, tá? E, de novo, não necessariamente aumentando o risco da estratégia. Então, hedge fund é de fato uma tendência, a gente vê o mercado caminhando cada vez mais para isso, principalmente, e aí algo que eu ouvi muito dos gestores lá na Expert, é justamente a possibilidade de ter um mandato mais amplo, de você poder fazer mais coisas do que no fundo de fundo que você está mais restrito. Beleza? E aí como é que você vai analisar um hedge fund? Cara, da mesma forma que você analisa ali um outro fundo imobiliário, você vai olhar os parâmetros do método FQ. Para quem não sabe, o método FQ é o método que eu desenvolvi. Se você quiser aprender mais, é só ir no link do meu curso, que está aqui embaixo na descrição. Então você vai olhar fundamento, vai olhar PVP, vai olhar liquidez, vai olhar base de cotistas, vai olhar os relatórios, entender ali os últimos números, e daí, fazendo sentido, pode ser algo interessante. Uma coisa que eu tenho falado, até falei isso na minha comunidade de milhas e investimentos, lá eu também abordo investimentos, que, cara, essa é a nova tendência do mercado, já de algum tempo e tem ganhado bastante tração nos últimos meses, tá? Então, eu defendia muito a estratégia ali de fundo,
para quem estava começando, mas a estratégia de hedge fund pode ser um bom primeiro começo, porque daí você tem de fato um fundo onde você tem uma variedade de estratégias aqui dentro, que pode ser imóvel, que pode ser crédito, que pode ser ação, que pode ser outros fundos imobiliários. Então você tem uma carteira bastante diversificada e, cara, VGHF custa menos de R$9, KNHF custa menos de 100, tá? Então você tem, de fato, acesso por meio de uma única cota, você tem acesso ali a uma diversificação bem robusta no mercado imobiliário, tá? Então, de fato, eu vejo como tendência e vejo que é algo que faz bastante sentido. Perfeito, mas é óbvio, sempre vale a pena você estudar, entender o racional, comparar, tá? Eu trouxe 2 hedge funds aqui, mas existem outros hedge funds, então é importante comparar, analisar números, ver gestão, quanto tempo aquela gestão está trabalhando junto, quem é a gestora, tá? Para daí você poder definir para qual lado que você vai. Beleza? Bom, era isso. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha ficado claro. Reforço os pedidos que eu fiz no início. Deixa aí o like, se inscreve, clica no sininho, tá bom? Caso tenha interesse na mentoria comigo, na comunidade ou então no curso de fundos imobiliários, basta acessar os links que estão aí na descrição. Beleza? Galera, então é isso. Obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo conteúdo.